A Casa da Vó Lourdes. Eu nunca fui do tipo que acredita fácil em histórias de fantasmas. Sempre achei que essas coisas fossem fruto da imaginação ou de filmes exagerados. Até que algo aconteceu comigo. Algo que até hoje, anos depois, eu penso duas vezes antes de contar para alguém. Não sei se foi um aviso, uma manifestação ou apenas uma lembrança muito forte de alguém que já partiu. Mas eu vivi, e é impossível esquecer. Tudo começou quando minha avó, Lourdes, faleceu. Ela já era idosa, morava sozinha numa casa antiga no interior de Minas, uma daquelas casas que parecem paradas no tempo. Teto alto, móveis de madeira escura, paredes descascando em alguns pontos e aquele cheiro característico de coisa antiga misturado com perfume de lavanda, o mesmo que ela usava desde que eu era criança. Depois do enterro, a casa ficou fechada por uns meses. Ninguém tinha coragem de mexer nas coisas dela. Até que meu pai decidiu que a gente devia passar uns dias lá, durante as férias. Ele dizia que era para verificar se a casa precisava de reformas antes de alugar ou vender. Mas eu sabia que, no fundo, ele só queria se reconectar com a memória da mãe dele. Chegamos numa tarde nublada. O céu estava carregado, o tipo de dia que já deixa o clima meio pesado por si só. Entrar naquela casa depois de tanto tempo me causou um arrepio esquisito. Tudo estava exatamente como ela deixou. As fotos nas paredes, os bibelôs na estante, o relógio de parede que marcava a hora errada havia anos. Tinha até um prato com bombons já derretidos no centro da mesa, como se ela ainda estivesse ali. Na primeira noite, tentei dormir no antigo quarto de hóspedes, onde costumava ficar quando era pequeno. A cama ainda tinha o mesmo colchão duro e o armário de madeira ainda fazia aquele rangido incômodo quando se abria. Era difícil pegar no sono, então fiquei rolando de um lado para o outro, até que ouvi passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém deslizasse os pés pelo chão. Pensei que fosse meu pai indo ao banheiro, mas quando levantei e fui espiar, o corredor estava vazio. Voltei para o quarto um pouco inquieto, mas acabei dormindo. Na manhã seguinte, comentei com meu pai sobre os passos, e ele deu uma risadinha. Disse que era coisa da minha cabeça e que a casa velha fazia barulhos mesmo. Decidi deixar para lá. Mas na segunda noite, o barulho voltou. Só que dessa vez, algo mais aconteceu. Acordei com um estrondo vindo da cozinha, como se algo pesado tivesse caído. Levantei na hora e fui verificar. Quando acendi a luz, levei um susto. Uma das cadeiras da mesa estava virada no chão, e todas as portas dos armários estavam abertas. Não só entreabertas, abertas de verdade, escancaradas. Fiquei parado, olhando aquilo, sentindo um frio subir pela espinha. A única coisa que consegui pensar foi: minha avó odiava que mexessem nos armários dela. Era como se ela estivesse mostrando descontentamento. Na manhã seguinte, meu pai percebeu meu olhar abatido e perguntou se eu dormi mal. Contei o que aconteceu e ele apenas olhou para o chão. Não respondeu nada. Mas o pior foi na terceira noite. Eu estava exausto, mas custei a pegar no sono. Quando finalmente dormi, tive um sonho com minha avó. Só que não era um sonho qualquer. Era vívido, intenso, quase real. No sonho, eu estava na sala da casa, e ela estava sentada na poltrona favorita, com aquele vestido azul que ela costumava usar nos domingos. Me olhava com um semblante sério, quase bravo. Ela não falava de imediato, só me observava. Quando finalmente abriu a boca, falou com a voz firme. Quem te deu permissão para entrar aqui? Acordei com o coração disparado. O quarto estava escuro, mas havia algo ainda mais estranho. O cheiro. O perfume de lavanda que ela usava estava muito forte no ar. Não tinha como ser coincidência. Os perfumes dela tinham sido levados meses antes, e aquela fragrância era idêntica à que ela usava.
Decidi não falar nada naquele dia, mas na manhã seguinte, quando estávamos tomando café, meu pai estava especialmente calado. Parecia tenso. Resolvi contar para ele sobre o sonho e o perfume. Ele parou de mastigar, olhou para o vazio e disse uma coisa que me arrepiou. Eu também vi ela. Segundo ele, na primeira noite, enquanto tentava dormir, ouviu alguém batendo de leve na porta do quarto. Ele achou que fosse eu. Quando abriu, não havia ninguém, mas ele ouviu claramente a voz da mãe dele chamando: Meu filho. Era a mesma voz que ela usava quando o chamava para jantar quando ele era criança. Ele disse que congelou. Voltou para a cama e não conseguiu dormir mais naquela noite. Aquela foi a última vez que dormimos na casa da avó Lourdes. Hoje, a casa ainda está lá, trancada. As janelas foram lacradas e o jardim está tomado pelo mato. Ninguém tem coragem de entrar. Algumas pessoas da vizinhança dizem que já viram luzes se acendendo sozinhas lá dentro. Outras afirmam ter ouvido alguém cantando uma canção antiga nas madrugadas. A mesma canção que minha avó cantarolava enquanto lavava a louça. Eu não sei o que acontece naquela casa. Não sei se é o espírito da minha avó protegendo o que era dela ou se ela simplesmente nunca foi embora. Só sei que, desde então, eu nunca mais entrei lá. E nunca mais duvidei do que as pessoas chamam de o outro lado.